Você já parou a pensar o que pode acontecer quando o governo tiver controle total sobre o seu dinheiro? Com o Drex, o chamado real digital, cada transação que você fizer poderá ser rastreada. Imagine não poder mais usar dinheiro em espécie, não ter como guardar nada de forma anônima e ainda correr o risco de ver o governo decidir onde, como e até quando você pode gastar o que é seu. Esse pode ser o futuro do Drex. Será que esse projeto é mesmo sobre modernização e praticidade ou é mais uma ferramenta de vigilância e controle da população? Então fique atento, porque esse vídeo vai mudar completamente a forma como você entende e lida com o seu dinheiro. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo. O seu gostei é muito importante para nós e nos incentiva a continuar esse projeto de informação e conhecimento para vocês. Então bora pro vídeo? O Banco Central anunciou que o Drex irá iniciar em 2026. E para quem não se lembra, o Drex não é algo novo. Ele começou a ser projetado há alguns anos atrás, mas ele acabou sendo adiado várias e várias vezes. Ele sofreu diversas mudanças e atualizações e vai ser oficialmente lançado. Hoje eu vou te mostrar, de forma clara e sem enrolação, o que é o Drex e o que está por trás dessa ideia, as mudanças recentes que levantaram ainda mais suspeitas e se o Drex realmente permite que o governo controle o seu dinheiro e ataque a sua liberdade de expressão, como ele vai impactar o seu dia a dia e como o Drex impacta o Pix e, por fim, se realmente precisamos disso e como você pode se proteger dessa novidade. Vamos lá? O Drex nada mais é do que uma CBDC. CBDC é a sigla para Central Bank Digital Currency. Central Bank é o Banco Central, Digital Currency é a moeda digital. Ela é a versão digital oficial da moeda de um país, que é emitida e controlada geralmente pelo Banco Central. Então pensa no seguinte, hoje você provavelmente tem um dinheiro no banco de varejo, Itaú, Bradesco, Santander e vários outros por aí. E quem regula tudo isso é o Banco Central. Com a CBDC, você poderia ter conta direto no Banco Central, ou seja, o governo emite, controla e enxerga cada transação sem depender dos bancos. Esse daqui é o ponto central do debate sobre as CBDCs. É tudo controlado e emitido pelo Banco Central. Chega a ser um pouco assustador, não é mesmo? A gente não sabe ainda como o governo de fato irá implantar isso em nosso país, mas basicamente pode existir dois modelos de CBDCs. A primeiro é o modelo direto, onde cada pessoa terá uma conta diretamente no Banco Central, daí ele guarda o seu dinheiro digital e você paga e recebe sem precisar de um bancão de varejo, que acaba até se enfraquecendo, porque perderão os depósitos, pois tudo seria com o Banco Central. E sem os depósitos, não conseguiriam emprestar dinheiro. Essa seria a versão mais radical das CBDCs, porque acaba impactando toda a intermediação financeira do sistema bancário do Brasil. E de certa forma, deixa os bancos até meio obsoletos. Só que também existe um outro modelo, CBDC, chamado de modelo intermediado. Você continua tendo uma conta no banco seu, que você tem hoje, o seu dinheiro fica registrado no Banco Central e o banco vira só a interface. Então ele continua existindo porque continua oferecendo crédito, continua oferecendo investimentos e todos os serviços que os bancos sempre oferecem. Então, recapitulando, você tem três modos de administração do dinheiro em um país. O primeiro modo, sem as CBDCs, que é o seu dinheiro como ainda está hoje. Em que nos países que ainda não adotaram a CBDC, o dinheiro continua sendo administrado de forma tradicional. O Banco Central emite a moeda oficial em forma de papel moeda, que são cédulas, moedas metálicas e moeda escritural, que para quem não sabe, moeda escritural são os depósitos bancários. Essa emissão é repassada aos bancos comerciais, que atuam como intermediários. Eles guardam, movimentam e oferecem serviços financeiros à população, como saques, transferências e empréstimos. Assim, quando você faz um pagamento, o que circula não é o dinheiro diretamente criado pelo Banco Central, mas sim um dinheiro bancário, registrado nos sistemas dessas instituições privadas. E o segundo modelo será com a CBDC de maneira direta, onde seu dinheiro fica no Banco Central e o governo basicamente controla tudo. E o terceiro modo seria com a CBDC intermediária, onde o seu dinheiro é do Banco Central, mas você acessa pelo seu banco de varejo, beleza?
Onde que se encaixa o Drex? A nossa CBDC brasileira que vai lançar em 2026. Bem, ainda não dá para bater o martelo sobre nada, mas muito provavelmente o nosso modelo vai ser o modelo de CBDC de atacado, ou seja, um modelo intermediado, onde na verdade a CBDC nem é feita para pessoas físicas, assim como eu e você, e nem para pequenos comércios, mas sim para bancos e instituições financeiras grandes. E por que eu acho que o Drex vai ser esse modelo intermediado? Porque o próprio presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, disse no evento que o Drex não é um modelo de varejo. E segundo as palavras do presidente do Banco Central, o Drex vai ser uma CBDC intermediada. A gente fala do Drex, a gente não está falando exatamente daquilo que é um Central Bank Digital Currency clássico da literatura. Você rompe com uma lógica que está presente na teoria econômica e vai passar a transformar esses depósitos que as pessoas vão ter em CBDC em passivo do Banco Central. Só para deixar claro, se você não está entendendo nada até agora, se a gente está falando de liberdade de expressão, o modelo intermediado é o melhor modelo que a gente poderia ter. E o modelo de CBDC de varejo é o mais perigoso que o de atacado, porque coloca o dinheiro na mão do governo literalmente. Então, se o Drex seguir um modelo de varejo, o governo poderia simplesmente rastrear todo o seu dinheiro, poderia fazer bloqueios, confiscos, mais uma porrada de medidas que atacam a sua liberdade e a nossa liberdade de alguma forma. Algumas pessoas mais desinformadas acreditam que todo esse alvoroço na internet e o medo das pessoas sejam exageros, que não se sinta confortável e que não confie no Drex é só não usar. Mas o que elas esquecem é que, diferente do Pix, ela não é a forma de transação, e sim a moeda oficial do país. Porém, o Estado tem o poder coercitivo do uso da moeda, ou seja, utilizar o Drex não vai ser opcional. No futuro, será a única opção que teremos, como por exemplo o real. Você é obrigado a utilizar o real se você mora aqui no Brasil, mesmo recebendo pagamento em outra moeda, ou trabalha em alguma empresa que paga em outra moeda, como é o caso de nós, por exemplo, que é criador de conteúdo que a gente recebe em dólar. E para usar o dinheiro aqui no Brasil, a gente precisa transformar o dólar em real, pagando em OF. E caso a gente queira proteger o nosso patrimônio com a moeda mais forte que é o dólar, transformando o nosso real em dólar de novo, a gente paga em OF de novo. Não tem jeito. O governo sempre dá um jeito de pegar o dinheiro. E não acha que a tentativa do controle do governo começou agora com o Drex? Até mesmo o próprio Pix já é uma forma do governo saber e rastrear o seu dinheiro e os seus gastos. Olha para você mesmo. Há quanto tempo você não vai a uma lotérica pagar uma conta com dinheiro em espécie? Eu mesmo nem me lembro a última vez. Um estudo apontou que 43% dos brasileiros utilizavam cédulas e moedas em 2019. Em 2024, esse número caiu para 6% do uso recorrente de cédulas. Com isso, apenas 5 anos, o dinheiro físico saiu da posição de forma de pagamento recorrente e virou algo quase que meio que simbólico. É inegável que o Pix trouxe uma facilidade na vida de todos nós brasileiros. É prático e apenas com alguns dados e de forma quase que sem custo, mas é bom lembrar que, a partir desse momento, o Estado já consegue te monitorar, tanto por Pix, crédito, débito e se vier evoluir, agora com o Drex. Então hoje, por exemplo, o que o banco consiga através do Pix fiscalizar e monitorar todas as suas transações financeiras, o seu saldo que está lá no banco, que está na instituição, está custodiado pelo próprio banco. Caso o Estado quiser bloquear o seu saldo, por exemplo, ele tem que entrar em contato com cada um dos bancos que você tem conta. Alguns exemplos mais famosos da implementação das CBDCs em países foram na Nigéria, Bahamas e adivinha qual outro país? A China. Na Nigéria, temos a Naira, que é a moeda digital oficial da Nigéria, lançada em 2021 pelo Banco Central de lá. É a versão nigeriana de uma CBDC. A Universidade de Cornell dos Estados Unidos fez um estudo sobre a Naira e disse que, infelizmente, as medidas contra a lavagem de dinheiro embutidas na Naira podem ser vistas pelo usuário como uma violação da privacidade, já que o governo pode monitorar todo o seu dinheiro e potencialmente usar essas informações para o controle. Isso nos leva ao maior problema da Naira, que é a centralização.
Enquanto a maioria das blockchains e redes de criptomoedas vão sendo construídos sob o princípio da abertura e da transparência, devolvendo o poder às pessoas, a Enária parece ter sido criada para preservar o máximo do poder governamental. Inclusive, o Yahoo Finance postou uma matéria falando que a rejeição da CBDC da Nigéria estava muito alta. Nenhum nigeriano queria usar a Enária por lá. No país das Bahamas, eles lançaram a CBDC chamada de $100 e aconteceu a mesma coisa. Ninguém quis usar a moeda por lá. E adivinha o que aconteceu? O governo do Bahamas começou a obrigar os bancos dos países a distribuírem a CBDC. Então o governo está obrigando as pessoas a usarem a CBDC por lá. E assim como as Bahamas, na China, o governo chinês tem usado o Yuan digital para dar subsídios como se fosse o Bolsa Família nosso. Porém, esse dinheiro que eles dão é programado e você só pode usar, por exemplo, em estabelecimentos de alimentação ou de cultura. Imagine o cenário. A economia está desaquecida, as pessoas não estão gastando e o governo quer incentivar a economia. Com isso, com esse subsídio dado pelo governo, agora eles colocam uma data de validade e você precisa gastar esse dinheiro antes disso, antes que essa data chegue. Concorda que isso pode acabar completamente com a autonomia do povo? Caso o cidadão procure economizar para investir ou fazer algo, agora não tem essa liberdade de escolha, porque agora o dinheiro tem uma validade. Além disso, na China, existe a possibilidade de congelamento e confisco. Já pensou se algo do tipo acontece em uma pandemia que passamos? Todo o governo queria que a população ficasse em casa. E para fazer com que as pessoas não saíssem para os arredores, eles com as CBDCs podem colocar um raio de distância para você gastar o seu dinheiro. Se eu moro nessa localidade e ao meu redor eu tenho CNPJs ativos e sei o que você pode comprar e a distância que você pode correr para comprar essas coisas. Se você não pode gastar o seu dinheiro fora desse raio, como que você vai sair? Na China já não pode mais você mudar de uma cidade para outra sem autorização do Estado. A CBDC permite esse tipo de controle. E como eles fazem isso? Se eu moro na cidade X e vou para a cidade Y e começo a usar meu dinheiro por mais de 30 dias e não informei o governo, ele simplesmente pode bloquear o meu dinheiro e os meus gastos naquela cidade e deixar liberado só na cidade de origem. Na China já tem um sistema de crédito social, parecendo o Black Mirror da vida real, que o que parecia teoria da conspiração, na China, esse episódio da série foi banido. Por que será? Todo cidadão tem uma pontuação, e se está de acordo com o governo, a sua pontuação sobe. Se critica o governo, essa pontuação cai. E dependendo de quanto cai, essa pessoa é proibida de pegar transporte público, por exemplo. Tem dificuldade de conseguir empréstimos e diversas coisas que vão dificultar a sua vida. E claro, que para atitudes absurdas assim, sempre de início vem uma narrativa bonita do Estado que vai ser bom para a população. Posso citar algum exemplo. Saiu uma pesquisa que o presidente do Banco Central do Brasil, como já falei dele aqui, o Gabriel Galípolo, e o secretário executivo do órgão, o Rogério Lucas, que estiveram presentes na audiência na CPI das apostas esportivas do Senado, afirmaram que os brasileiros gastam milhões por mês com apostas esportivas. Cara, isso é muito dinheiro. Você tem noção disso? Aí o Estado pode vir com um discurso que eu tenho que proteger o mais pobre. Ele está recebendo auxílio e gastando com o que não deve. E nesse primeiro momento, a população vai apoiar, porque de início é algo realmente bom. Porque pagamos impostos para custear o Bolsa Família e outros benefícios e não queremos que esse dinheiro seja gasto em jogos de aposta, por exemplo. Porém, cuidado. Uma vez que o governo conseguiu essa aprovação, essa narrativa pode ser usada de diversas maneiras, infligindo seu direito. Eles vão mostrar que é para te proteger e vão te dar benefícios. Então eles podem, por exemplo, unir a CBDC com alguns contratos inteligentes, falando que irá acabar com a burocracia e livrando de golpes. Porque pensa comigo, toda aquisição de bem, alguém vai ter que tomar o risco primeiro. Concorda comigo? Ou você me passa o dinheiro e só assim eu te passo o documento, ou você me passa o documento e só assim eu te passo o dinheiro. De alguma forma, alguém vai correr o risco. Com o Drex, isso seria muito mais simples. Assim que o dinheiro fosse enviado para a aquisição do bem, o documento já iria de forma automática. É um ponto positivo, mas é aí que vem o controle,
que dessa mesma forma, o Estado pode chegar e fazer a seguinte afirmação: a partir de agora, para você comprar ou vender carro ou qualquer bem, você só poderá usar o Drex. Não pode comprar com dinheiro físico, você não pode comprar com moeda estrangeira, você não pode comprar com Bitcoin, porque caso você faça isso, o contrato inteligente não vai ser executado e o bem não vai para o seu nome. O contrato inteligente pode ser sim uma excelente opção, porém não necessariamente teria que ser o contrato inteligente do governo, e sim de empresas privadas que já existem hoje e que prestam esse serviço, para não depender do controle estatal. Mas e aí? Você acha que com o Drex ativo e em funcionamento, o governo irá permitir que isso não passe pela tutela dele? Eu acho que não, hein? Mas pelo menos por enquanto, não é esse o caminho que o Drex está seguindo. Vai continuar assim no futuro? Cara, sendo bem sincero, não dá para saber. E a única coisa que se sabe é que, por exemplo, a gente vai ter um modelo mais tranquilo, digamos assim. Mas agora me responde uma dúvida. Até que ponto você confia que essas regras nunca vão mudar? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber de vocês o que realmente vocês acham que com toda essa tecnologia de CBDC, que inclusive outros países ao redor do mundo estão usando, o governo do Brasil não poderia dar um jeitinho de evoluir o futuro do Drex para outro tipo de CBDC? Talvez uma CBDC que controlaria um pouco mais o seu dinheiro, que colocaria restrições mais severas, que apontaria o dedo para onde, quando e como você poderia gastar o fruto do seu trabalho? Voltando agora para o vídeo, só não dá para bater o martelo de que o Drex não pode mudar para uma CBDC mais totalitária, porque desde que o projeto começou, lá em 2020, o Drex já passou por uma cacetada de mudança. Por um tempo, o projeto foi chamado de Real Digital. Aí começou a confundir um monte de gente que achou que o real ia acabar e que ia lançar uma criptomoeda no lugar. Então decidiram batizar o projeto de Drex. Aí o projeto foi, voltou várias vezes e agora ele voltou a ser pautado em discussão para um monte de gente. Que o Fábio Araújo, que é o coordenador do projeto piloto do Drex, disse em uma entrevista que o Drex não vai mais usar a tecnologia de blockchain. Ou seja, a gente vai ter mais uma mudança no projeto do Drex. E só para você entender, no começo a ideia do Drex era usar blockchain, igual às criptomoedas, porque essa tecnologia permite registrar tudo de uma forma descentralizada, fora do controle do governo e muito transparente. Só que o governo voltou atrás. Agora que o Banco Central anunciou que o Drex não vai mais ter blockchain e não vai mais ter tokenização dos ativos. Isso aqui é uma mudança completa no projeto do Drex. Antes era como se fosse um dinheiro digital, qualquer pessoa poderia usar no seu dia a dia. Agora virou uma ferramenta quase que de bastidores. Então ela serve, por exemplo, para mostrar se um ativo registrado em diferentes instituições já está sendo usado como garantia de crédito. Vou te dar um exemplo. Pega um carro que você tem e você vai no banco pedir empréstimo dando esse carro como garantia. Sem esse sistema, você poderia tentar usar o mesmo carro como uma garantia em outro banco, em outro estado ao mesmo tempo. Com o Drex, nessa nova versão, os bancos conseguem ver na hora se aquele carro já está comprometido em outro empréstimo. Ou seja, ele é útil para bancos, mas ele é praticamente invisível para o usuário final. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, o Fábio Araújo, que é o coordenador do Drex, deu uma entrevista para o Valor Econômico que disse o seguinte: o projeto Drex vai deixar de lado na sua próxima fase o complexo desenvolvimento de uma tecnologia registros distribuídos dos ativos digitais para o sistema financeiro. Em vez disso, o Banco Central vai priorizar um objeto mais modesto de criar uma solução de reconciliação de gravames, que vai abrir espaço para operações de crédito com garantias variadas já em 2026. A mudança que foi recebida com a guinada no projeto vai implicar em adiar o uso das redes descentralizadas das criptomoedas, que levam à programabilidade do dinheiro, crédito pessoa a pessoa e demais operações financeiras sem intermediários, conforme planejado inicialmente. Ou seja, o Banco Central abandonou a ideia de usar a blockchain e vai focar em criar um sistema que controla melhor os empréstimos no Brasil. Sobre esse ponto específico, não necessariamente isso é algo ruim, tá? Quando o banco consegue entender
que você não pode usar o mesmo carro em garantia para várias instituições, para vários empréstimos, você também vai acabar reduzindo a inadimplência. E você vai dar mais visibilidade a esse tipo de coisa que é o certo. Então, responder uma das perguntas mais feitas por vocês em minhas redes sociais. Inclusive, se você ainda não me segue, segue a gente lá nas minhas redes sociais, que assim você fica por dentro de tudo. De toda novidade é quando sai vídeo aqui. E aí fica um questionamento. Será que o governo pode, com o Drex, controlar o seu dinheiro? A resposta é, por enquanto, não. Eu digo por enquanto porque no modelo que o Drex está sendo imposto, essa CBDC de atacado dificilmente aconteceria de controlar o seu dinheiro. Mas nada garante que no futuro o governo não tente evoluir o Drex de CBDC de atacado para uma CBDC de varejo. E se ele fizer isso, aí sim, aí o governo vai poder ter total controle sobre o seu dinheiro e vai poder bloquear o dinheiro de quem participar de protestos, por exemplo, impedir doações a certos tipos de movimentos ou pessoas e limitar gastos em produtos ou serviços considerados inadequados, ou até congelar contas de quem critica o governo. Tudo de uma forma muito rápida e centralizada, já que o dinheiro estaria totalmente sob o controle do Banco Central. E é por isso que vários países no mundo estão criando as suas próprias CBDCs. Então, para ficar claro, o Drex não vai ser o fim do Pix. No começo parecia que o Drex seria a evolução do Pix, mas a cada mudança que o Banco Central faz no projeto do Drex, vai ficando mais claro que na verdade são duas coisas completamente distintas. Agora a pergunta que não quer calar é: será que você precisa realmente se defender do Drex? E como você poderia se defender da implementação dessa CBDC? Eu sinto lhe informar que não existem várias formas de proteger de uma CBDC totalitária de maneira legal. Para ser mais exato, só tem 3 formas. A primeira delas é o Bitcoin, que o Bitcoin funciona em paralelo ao sistema. Então é como você ter um dinheiro que não depende do Banco Central ou de governo. Ninguém pode simplesmente apertar um botão e travar o seu saldo. Desde que você tenha as chaves da sua carteira, só você pode decidir o que fazer com o seu dinheiro. E o outro ponto é a inflação. Como o governo vai poder controlar essas moedas, ele pode emitir quase que à vontade esse dinheiro e diminuir o valor do que você tem guardado, e fazendo o seu dinheiro sem valer nada. Praticamente como o da Venezuela, que 1 quilo de arroz, acredite se quiser, nos dias de hoje estão custando 2,5 milhões de bolívares. Cara, você tem noção que é isso? A moeda deles quase não vale nada. Mas se você investe em Bitcoin, que tem emissão limitada, você não passa por isso. Você estará protegido contra a manipulação e perda de valor, e ter as próprias chaves das suas criptomoedas. Porque de nada adianta também você ter o Bitcoin e as chaves não serem suas. E a segunda forma é tendo stablecoins, que de forma mais simplificada é um ativo que administra várias criptos e ela é atrelada ao dólar, que com isso fica mais estável e não oscila tanto assim como o Bitcoin. Exemplo disso é o Tether, ou o USDT, que é a mesma coisa, e que equivale a $1, e mantém o dinheiro fora das mãos do governo local. E a terceira opção seria você ter uma conta diretamente numa instituição financeira fora do Brasil, porque aí a decisão que o governo brasileiro tomar em relação a CBDCs e a moeda, o seu dinheiro não vai estar aqui. Com isso as regras não irão se aplicar ao seu dinheiro, porque estaria ligado a leis diferentes que não têm ligação com o Brasil. O ponto negativo é a complexidade dessa operação, que não é algo tão simples. Assim que talvez você precisaria de uma empresa com consultores de investimentos qualificados para fazer isso com você, como o Rico do Grupo Primo, que é uma ótima opção por sinal, que aí sim teriam profissionais para te ajudar a direcionar melhor o caminho a seguir. Com isso, ficamos por aqui. E aí, me conte aqui nos comentários o que você achou de tudo isso e se você irá ficar mais atento com o seu dinheiro depois de saber de tudo isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhum vídeo. E até o próximo. Fui!